Fala pessoal, tá começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje eu tenho um convidado que é Aires Bueno. Criado em Capão Alto, onde desde criança aprendeu o valor do trabalho, ajudando no pequeno comércio da família, no sítio e buscando oportunidade ainda muito jovem. Aos 15 anos já havia montado seu primeiro negócio e desde então nunca mais parou de empreender. Com mais de 30 anos de CNPJ, Aires construiu uma trajetória sólida no mundo dos negócios, atuando hoje em segmentos de hotelaria e incorporação imobiliária, sempre com uma visão empreendedora forte, prática e construída na experiência do dia a dia. Uma conversa que você não pode perder. Então fica aí com a nossa vinheta e já estarei aqui com o Aires Bueno. Agora sim, pessoal, estou aqui com o Aires Kleber Bueno. Muito prazer em recebê-lo, Aires. E conte para nós, antes da gente trazer aqui as questões mais de formação, de empreendedorismo, vamos conhecer um pouco do seu negócio também, mas fale para nós, quem que é o Aires Kleber Bueno fora dos negócios? Conta um pouco da tua infância. Eu sei que tu veio de Capão Alto, né? Como é que foi crescer ali? Conte um pouco para nós. Juliano, é uma grata satisfação estar com você aqui no seu podcast. Juliano, o Aires fora da profissão é uma pessoa simples, uma pessoa que tem uma vida em família. Não temos grandes ostentações, a não ser estar lá no meu sítio no final de semana tomando um chimarrão, tomando um vinho junto com a família, nessa época comendo um pinhão. Bom, Então é uma vida muito, muito simples, não temos muito o que falar mais do que isso. bacana. Você desde cedo, Aris, começou a empreender, né? Veio muito pela questão do teu pai, da tua família. Como que foi a tua rotina lá, né? Você traz ali essa questão mais de interior, né? Vocês tinham um sítio. Como é que foi essa parte aí da tua relação junto com a tua família ali, com teus pais? Júlia, na época, Capão Alto pertencia a Lages, ele era um distrito de Lages, tá? Então, o que acontecia? Era um distrito pequeno, o setor madeireiro muito forte, como a região toda era, então se vivia em cima do ciclo da madeira. Meu pai, um pequeno comerciante de um armazém de secos e molhados, e a gente convivia com o comércio. Um pequeno armazém de 30 metros quadrados, era uma estrutura que dava para sustentar bem a família, nunca tivemos dificuldades em passar fome, passar frio. Então, assim, mantinha-se uma estrutura bacana para a família. Mas o que acontece? Isso te impulsiona ao longo do tempo você querer ter objetivos maiores. Então, isso foi, não tenho dúvida que foi o comércio da família que me levou a querer empreender ao longo dos anos. Bacana. Você começou, você já trabalhava ali era tipo uma mercearia, É né? uma mercearia, é um armazém de secos e molhados, como se Porque falava. hoje Deus o livre, falar para a juventude aí, para a geração Z, que tu tem que começar a trabalhar. Eu não sei com quantos anos, né, ou se tu lembra disso, porque às vezes a gente começar a trabalhar tão cedo que nem lembra quando começou, né? Eu tinha 14 anos quando comecei a trabalhar, vamos dizer assim, oficialmente, mas já trabalhava mesmo com bater ponto e tudo mais, né? Tu já começava aí também nessa tua infância aí esse lado de empreender, de trabalho?
Vamos lá. Então, o que acontece? Como é um armazém, ele tem um balcão. Então, as pessoas pediam as coisas, independente se eu tinha 3, 4, 5 anos, o pai dizia, vai lá buscar um pacote de açúcar. Você pegava, trazia para entregar no balcão. Então, realmente era nessa linha. Mas, vamos lá. Eu até contei agora, quando a gente teve agora na Festa do Pinhão, teve uma parceria com a Jovem Pan, eu até contei isso agora faz uma semana. Aos meus 9 anos, eu resolvi sair daquela profissão de balconista e fui trabalhar. Existia um telefone local que ficava no Paço Distrital. Eu fui trabalhar lá talvez como menino de recado. Teleatendente. O telefone tocava, a pessoa atendia, eu pegava a minha bicicleta, ia até a casa do seu João, avisar o seu João que a dona Maria tinha ligado para ele, e ali, dentro de meia hora, ele ligaria. Ele diria assim, ó, eu não vou poder ir ou eu vou tal horário. Eu chegava lá e dava o recado. Como eu estudava à tarde, cedo, eu ficava lá. Não dava mais do que 5, 6 ligações, mas só dentro do distrito, assim, não saía para a parte rural. Então, a gente fazia muito isso. E às 10 horas da manhã chegava o ônibus com um malote de cartas. Ali sim, aquele malote vinha recheado de cartas. Chegava lá, a pessoa que trabalhava no Paço Municipal lá, que é distrital, que era o mesmo telefonista e quem trabalhava no correio, me entregava as cartas, eu pegava a minha bicicleta com uma bolsinha de tiracol e ia entregar de casa em casa. Então, já fui para essa outra linha de atividade. Depois, tá, isso tudo falando no auge dos meus 9, 10 anos. Fui trabalhar numa serraria. Foi um emprego bom para uma criança de 10 anos. Mas era normalíssimo. Por quê? Porque o seguinte, não existiam as leis que existem hoje, ou elas, se existiam, não eram tão severas. Então, você ia fazer o quê? Você não ia trabalhar numa máquina perigosa. Você ia lá pegar cabinho de madeira para gradear ele, para ele ficar secando. Então, não era um serviço tão pesado, mas era dentro de uma madeireira. Depois, em outro momento, se instalou-se uns granjeiros lá, que eram japoneses. Também eu ia lá na granja do japonês, lá trabalhar também, ajudar a descascar alho, fazer caixa de alho. Eu comecei nesse momento, até os meus 13 anos mais ou menos, foi um momento de trabalhar como CLT. Claro que não era CLT, porque não tinha carteira assinada. Somente após isso que eu comecei a ver a questão de empreender. Daí que começa o empreendimento após os 14, 15 anos. Bacana. A tua família impacta muito na tua vida de empresário hoje, assim? Você sente que toda essa história, essa vivência ali com os teus pais reflete no Aires hoje, empresário hoje? Sim, sim. Não tenho dúvidas disso. Por quê? Meu pai vive até hoje, 92 anos. A minha mãe já faleceu faz 5 anos. Se viva estivesse, estaria com 90 anos. Ela era empreendedora. Ela era a pessoa que negociava na família. Então, a gente trouxe muito isso dessa mulher. Essa convivência com essa família, que era uma família bem humilde, que realmente eu sou o último dos 4 filhos, foi o que menos passei dificuldade. Os outros mais velhos passaram com suas dificuldades, como falo, ninguém passou fome lá em casa, mas passaram muita vontade, né? A minha mãe, eu sou o último, sou a raspa do tacho, então ela tinha 40 anos, então a vida já estava consolidada dentro das devidas proporções. Mas o empreendedorismo, claro, que ele é algo que, se você também não tiver dentro de você, você tem que ter um meio que estimule. Mas se você não tiver, também não vai adiantar você nascer dentro de uma empresa que ele não vai resolver. Então, são coisas que se agrupam ao mesmo tempo. Eu lembrei até de uma fala aqui do pessoal do Tropas Expedições, não sei se você conhece ali o Kleber e o Lúcio. Certo. O Kleber, o Caio, né? O Caio e o Lúcio. O Caio trabalha no Banco do Brasil e o Lúcio advoga. Eles trazem essa questão, assim, que
No caso deles, no negócio deles ali, eles precisam liderar líderes, né? Então eles sentem essa, né? Não é tão fácil assim, né? Você liderar, vamos dizer assim, pessoas que não sei, normais, não sei qual que seria o termo correto para falar, né? Mas liderar líderes, né? Então o empreendedor ele precisa ter esse lado de liderança, né? Ele precisa ter essa vamos dizer assim, sempre estar à frente da carroça, né? Puxando uma galera, né? Aires, para a gente terminar aqui o bloco 1, que é mais voltado para o Aires como pessoa, né? O que ainda move você depois do tempo aí que você já tem vivido? Então, ah, é realmente essa vontade de todo dia ser melhor. O dia de hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. Então é um Kaizen, você tem que sempre estar tentando ser o melhor. Eu acho que se resume nisso. Eu até anotei aqui, Kaizen. É um... Certo. Fazia tempo que eu não escutava o Kaizen. Quem trabalha muito o Kaizen, como é que é aquele filósofo? O de barba, assim, seja melhor 1% todo dia. Agora tem a Jovem Pan, eu acho que até tem um personagem que tira uma onda com ele. Depois eu vou lembrar o Olha, o nome. Sérgio Portela? É isso, Tá, né? tá. Ele trabalha muito na filosofia dele. Sensacional. Aires, vamos para o bloco 2, que é a parte de formação e conhecimento. Vamos conhecer um pouco aí, né, sobre como que você é um empreendedor nato, né, que tem muita questão da prática, né? Quanto que a sala, quanto que a vida, né, te ensinou mais do que a sala de aula? Assim, ó, hoje está se trabalhando muito a questão. ah, não precisa fazer a universidade para você ser um empreendedor. Você pode ser um empreendedor sem precisar passar por um banco de faculdade. Eu acho que se você conseguir mesclar as duas coisas, é sensacional. Quem pode passar por um banco universitário e também desenvolver os seus empreendimentos é sensacional. Eu não tenho formação acadêmica, a não ser um curso que eu fiz até na Uniplac, na época, uns 20 e tantos anos atrás, que foi um tecnólogo, que ajudou bastante até, porque mais pelo network também que a gente fez com as pessoas lá, que eu ainda tenho algumas pessoas que a gente tem o convívio, mas realmente eu sinto que eu sou um fruto do conhecimento inato, de procurar erro, acerto. Não houve muito a teoria, e realmente a prática que foi o fundamental. Atualmente você vem realizando algum curso, algum treinamento, Aires, que você vem fazendo? Sim, sim, eu agora, esse ano não, eu já venho fazendo algumas coisas já há uns 2, 3 anos. Como eu atuo muito forte no ramo de incorporação imobiliária, e realmente trabalhando somente na prática, tá? No chão de fábrica, junto com a minha equipe lá, com os engenheiros, indo para a obra. Claro, eu não sei pegar numa colher de pedreiro, né? Mas eu sei se o pedreiro sabe trabalhar ou não. Quando ele pega na colher, enche ela de massa e joga na parede. Ali eu já vou saber que ele tem noção do que ele está fazendo. Mas eu fiz alguns cursos agora, nos últimos 2 anos, de incorporação, tá? Cursos que me ajudaram bastante. E eu agora estou fazendo um curso de PFCC, que é um curso de formação para conselheiro, que está sendo muito bom. Eu faço ele em São Paulo, eu vou uma vez por mês para lá. É um network sensacional que está acontecendo. Eu tenho sentado em mesas muito importantes que realmente tem me dado um crescimento, porque
quando você senta em mesas com pessoas com conhecimento que estão além do teu nível, isso te traz um conhecimento sensacional. Isso para o profissional e para a vida. Então, está sendo muito bom esse curso. Tem uma frase, eu não sei se brotou na minha cabeça há algum tempo, e eu acho que algum filósofo importante falou, mas que diz que se você estiver sentado numa mesa e você for a pessoa mais inteligente daquela mesa, tá na hora de você buscar outra mesa, né? Porque isso que você falou faz com que você suba de nível, né? Você estar em pessoas com conhecimento, né? Com relacionamentos maiores, né? Com outro nível, né? Vai fazer com que você, até mesmo elas vão te puxar para o nível delas, né? Então isso é bem importante, você estar se colocando junto com pessoas mais, vamos dizer assim, maiores, né, em algum determinado ponto ali, para que você possa crescer também. Tem aquela frase, porque gavião tem que andar com gavião, né? Eu acho que a galinha tem que andar com gavião, né? Para ver se a galinha se torna um gavião, né? Opa. Porém, mas ele tem os dois lados. Realmente, concordo com essa frase. Sempre eu procuro sentar em mesas para poder adquirir. Mas como a gente também tem que passar para as pessoas, então às vezes é bom em algumas mesas você ser a pessoa que tem mais conhecimento, porque você também passa esse conhecimento para as pessoas que estão vindo. Então ele é um degrau de escada, você passou um degrau e tem outro para subir. Já tem vindo puxando um junto, né? Tem que sempre estar trazendo. O que você diria, Iris, para quem acha que precisa estar, vamos dizer assim, 100% pronto para começar? Eu gosto de uma frase que se fala o seguinte: primeiro começa, depois melhora. Claro que, vamos lá, você não vai acordar um belo dia pela manhã e resolver fazer alguma coisa. Tá? Ali você tem que ter um estudo básico mínimo do que você quer fazer. Então, esse conhecimento, essa dedicação que você vai ter que ter é um estudo preliminar. Mas se você quiser estar 100% pronto, como os perfeccionistas fazem, eles nunca saem, porque eles sempre querem estar prontos, sempre vai ter alguma coisa travando. Então é o seguinte, estuda o mercado que você quer entrar, se prepara o mínimo possível, tá? E comece. Essa questão de colocar o carro na frente dos bois sempre foi trabalhado, mas às vezes a gente tem que colocar mesmo. Tem alguns diferenciais que ele vem ao longo do tempo. Primeiro, você sempre vai ser chamado de louco. Porque ele saiu, deixou desse emprego e está começando essa aventura agora, mas depois você pode ser chamado de gênio. Tem que ter bastante coragem, né? Iris, vamos passar agora para o bloco 3 aqui, onde a gente vai falar sobre a tua carreira, o empreendedorismo, né? Que começou bem cedo, né? No início ali você falou que o empreender começou ali por uns teus 14, 15 anos. Conte para nós aí, como é que foi vamos dizer assim, teu primeiro negócio aí? Então tá. Quando passei por todas aquelas etapas que te comentei ali, tá? Mas sempre, desde jovem, sempre, eu visionava ser empresário. Sempre. Eu nunca pensei em fazer concurso público para nada. Eu nunca pensei em ser um profissional liberal, médico, advogado, engenheiro. Engenheiro passou, mas de qualquer maneira ia servir talvez para hoje. Então lá, nos meus 14 para 15 anos, eu comecei a empreender no sítio do meu pai com uma pequena granja de suínos. Tá, com 14 anos. E com isso, com essa granja de suínos, eu montei um açougue. Como meu pai tinha uma mercearia e ele não vendia carne, e a gente via esse déficit que tinha dessa necessidade, eu montei uma salinha que tinha, era uma casa
grande de esquina, então eu montei uma salinha, montei um açougue no auge dos meus 15 anos. Então ia lá nos fundos, matava o porco e já trazia fresquinho ali. Mais ou menos assim. Claro que hoje, falando, isso não pode. Tem que passar por uma empresa que faça o abate e tal, um frigorífico, né? Tem que ter as legislações sanitárias para tudo isso. Mas na época era normalíssimo. Tanto para o gado quanto para o porco. Então eu montei esse açougue e comecei a comercializar. E realmente deu certo. Tanto que aos meus 15 anos eu comprei meu primeiro carro. Também é uma coisa que antigamente se podia, hoje tu vê um jovem de 15 anos andando de carro. Na verdade, nunca foi. Mas com o meu empreendedorismo, eu comprei o meu primeiro carro. Então, ali realmente começou a veia empreendedora a seguir. Uhum. Depois, eu sei porque a gente conversou um pouco antes nos bastidores, né? Mas conte pra galera aí que não sabe, depois veio a história do caminhão, né? Como é que foi daí de açougueiro para caminhoneiro? Caminhoneiro. Como é que foi essa evolução empreendedora? Também passei pela agricultura. Comprei um trator também, uma EFA. Antes do caminhão ainda... mesclado com o caminhão junto. também. Comprei um trator, arrendei algumas terras e fui fazer plantações de milho, feijão. Então, também fui tratorista, mas aí com o trator próprio. O do caminhão foi o seguinte, eu sou o último dos filhos, o mais novo, e eu tenho um irmão que dá 17 anos de diferença entre eu e ele. Um irmão com 17 anos, então vamos lá, quando eu tinha 10 anos, ele já tinha 27, já era um homem feito. E ele tinha comprado o seu primeiro caminhão lá com seus 19, 20 anos, tá? Então ele era caminhoneiro. Então, queira ou não queira, você vê aquela pessoa como um ídolo, é o teu irmão, é o caminhoneiro. Então foi aonde eu também entrei nesse mundo dos caminhões. Aos 17 anos, 17 e meio mais ou menos, eu, lá do interior, Capão Alto, para São Paulo. Tu imagina, não tinha carteira de motorista, já dirigia muito bem, já tinha dirigido vários tipos de carro, e tinha um senhorzinho que a gente contratou ele para ele ir junto. O nome dele era Tio Miro. Só que ele só dirigia nos matos aqui. Só que o seguinte, se tivesse que passar uma cidade pelo meio, ele começava a tremer e não dirigir. Então é o seguinte, chegava em Curitiba, por exemplo, para atravessar Curitiba, ele me passava, eu passava Curitiba e ali a gente seguia, ia fazer entrega, ia muito ali na região de Registro, entregar a caixa de banana, caixaria de banana, que a família dos Polese tinha uma madeireira aqui que produziam caixaria para vender para aquela região que tem muito bananal. O que aconteceu? Então, o Tio Miro só ia por causa que ele tinha habilitação. No dia do meu aniversário, de 18 anos, eu passei fazendo a minha carteira de habilitação. No mesmo dia, eu fazendo a minha carteira de habilitação. A habilitação, na época, era muito rápida. Eu cheguei às 8 da manhã, fiz todos os testes psicológicos, de visão, tudo que era preciso, teste de volante. 2 dias depois, após isso, era dia 10, no dia 12 eu já estava com a habilitação na mão. E daí ali sim, sozinho, já saindo fazer as viagens. Porque eu levava alguém porque tinha habilitação. Bacana. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalinho, acabou o nosso café aqui, tá? Fica com o meu recadinho aí que a gente já volta aqui com Aires Kleber Bueno contando a sua história de vida e de empreendedorismo. Já voltamos. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados,
erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Agora sim, pessoal, estou de volta aqui com Aires Kleber Bueno, falando sobre carreira, sobre vida, né? Algumas histórias, né? Todo mundo tem uma história engraçada também para contar, né? A gente tinha uma infância bem diferente, né, Aires? Fale para nós, para a gente finalizar o bloco 3 aqui, em algum momento aí da tua carreira de empreendedorismo, né? Eu vi que você fez várias transições, né? Você foi auxiliar do teu pai, depois açougueiro, tratorista, caminhoneiro. Cara, eu fico fascinado com episódios aqui, das histórias que a gente vai conhecendo, assim. Esse tempo foi com o Gatino também, assim, eu não sabia, para mim o Gatino, conhece o Rafael Gatino? Para mim o Gatino sempre foi professor da Uniplac. Tá. E aí, ele, cara, ele trabalha mais de 20 anos no Ministério Público. E do Dani da Borsato também, cara, começa a conhecer as histórias das pessoas, eu acho muito, muito legal, assim. Eu acredito que quem nos assiste também gosta também dessa parte do podcast, né? Em algum momento você pensou em desistir ou mudar, tirando essa parte aí que você fez essas mudanças, mas depois que você focou, tu lembra qual que foi o ano ou a época que você falou, não, eu vou empreender no negócio agora de construção e tal? Você lembra quando você começou com isso? Com esse negócio? A construção ela caiu no meu colo há uma década atrás, em torno de 10 anos. O que acontece? Eu já estava no ramo hoteleiro, já tinha um hotel, e a rodovia onde fica o nosso hotel fica na BR-282, que é a BR-116. E houve um estudo para fazer um trevo grande lá, um trevo naquele sistema de alças. E uma das alças iria passar por cima do meu hotel. Eu iria perder o hotel, em tese. O hotel iria desaparecer, claro, ia ser pago pelo que eles iam desmanchar, mas eu iria perder. Com isso, eu já, com o negócio já andando, funcionando, eu fui ver terrenos próximos para fazer um hotel, caso acontecesse isso. E nisso eu reencontrei um amigo de longa data, que era um corretor, até então trabalhava na Cepar, e fui comentar com ele. Pode que aconteça isso, eu estou vendo um terreno em tal local, vamos dar uma olhadinha lá. Ele foi lá e disse, esse terreno, conhecimento muito grande, esse terreno vale tanto, dá para comprar, é uma localização boa. Com isso, ele estava se aposentando, ele estava entrando já numa fase que ele queria desacelerar. E ele começou a passar todo dia no hotel lá. A gente se conhecia, mas ficou um bom tempo sem se ver, rotina de trabalho. Todo dia ele passava lá, tomar um chimarrão comigo, para ir para o sítio dele e voltar. E um belo dia eu comentei com ele, se acontecer isso, eu vou construir um outro hotel, mas eu estou pensando em entrar em outro segmento. Segmento de construção civil. Construir o meu próprio? E convidei ele. Não, eu estou me aposentando, não quero mais, vou cuidar das minhas coisas. Não, tá tudo certo. Dali uns 15 dias ele me liga. Já achei o terreno. E ali a gente começou e montamos a AZS. A AZS, que são duas incorporadoras que eu tenho, a Aires e a AZS. Que é onde o A de Aires, o S de Zanotto, o Z de Zanotto e o S de Silvestre. Eu estou anotando aqui. Certo. Eu ia te perguntar o que quer dizer o AZS, né? Certo. Agora, o A eu imaginei que fosse Aires, né? Sim. Mas não Zanotto. É do... Ismael.
ali da frente da igreja do navio, do mesmo... Não, mesmo? do Ismael, que era sócio da Cepar. Ah, tá. Esse não E o conheço. Silvestre da Sempre Verde. Aham, bacana. E a sociedade ainda existe... Existe. Só que o seguinte, o que acontece? Hoje, o Alfeu, que ele é formado em Direito e corretor, ele é o filho que ficou... Nós somos 5 sócios. Uhum. Eu, o Alfeu e o Vitor, o Ismael e o Silvestre. O Alfeu ficou cuidando da nossa parte lá. Hoje eu não sou mais administrativo da AZS, então o Alfeu ficou, ele, o Silvestre e o Ismael. Eu só sou cotista, eu e o Vitor. E eu e o Vitor trabalhamos na Aires. Eu quase fui cliente de vocês. É. Daquele empreendimento ali perto da Corina Caon, ali, Sério. perto do cemitério da Penha, né? Não é de vocês? Aquelas torres ali, né? Do lado do campo do... Esqueci o nome do Felipe, acho que é o nome dele. Eu não lembro. Mas do lado do campo de futebol ali, né? Eu quase comprei um apartamento ali um tempo atrás. Ali a gente ainda, até o final do ano termina agora, ali são 84 unidades, mas já está em fase agora de inclusão. Mas já estão fazendo, já fizeram entrega de algum... Já, nós fizemos... Torre 1 acho que já foi entregue, a 1, a 2 e a 3 que está sendo concluída. A gente foi fazendo em etapas e entregando para as pessoas, para não ficar aquela obra tão longa. Uhum. E até, daí já me corrige também se eu estiver enganado, mas eu acho que essa questão de você ir entregando também já vai dando credibilidade para vocês vendendo as segundas torres e tudo mais, né? É que existem alguns métodos, né? Por exemplo, você já pode fazer, você ou termina todas as 3 torres, ou você já pode fazer no parcial, a bits parcial. Então você vai fazendo, faz o habits parcial, ninguém pode entrar se não tiver o habits, e a gente fez uma logística que você só coloca um tapume, aquele pessoal vai morando ali, vai habitando, e você vai dando sequência. Então a gente começou a entregar a primeira torre em menos de 24 meses depois que a gente começou. Então já gera essa credibilidade, como tu falou. Bacana. Porque tem o ramo da construção, eu conversei com o Ventura, né? Sim. O Ventura tu conhece, né? É mais. Numa viagem, né? Pessoal, primeiro termina, né, nossa conversa aqui, depois volta lá e assista o episódio com o Fabiano Ventura, gente fina pra caramba também, e a gente se encontrou naquela viagem onde a gente foi lá atrás no Chiqueirinho, e a gente depois, no dia seguinte, viemos aqui, gravamos o episódio, foi bem legal. Ele comenta no podcast com ele ali da questão do que ocorre com muitas empresas, né? Por isso que eu falei até a questão de credibilidade e tudo mais no negócio de vocês, né? Que existe muitas construtoras que acabam não se organizando direito e lá na frente vem a não entregar o imóvel ou entregar incompleto, né? E aqui em Lages a gente já teve alguns casos desse. Saiu agora, recentemente, a decisão lá foi para leilão. Não sei se tu soube daquele caso ali atrás da Uniplac, do terreno do karting ali. Eu fui um dos sorteados. Um dos que comprou e nunca recebeu, né? Mas tem outros casos aqui na nossa cidade disso, né? Então, sempre procurem, né? E a ZS não me pagou para isso, tá? Mas sempre procurem uma empresa de credibilidade, de confiança, né? Para fazer negócio aí, principalmente se você... No caso ali, a gente tem um grupo no WhatsApp, Aires, e tem pessoas que venderam a própria casa para comprar apartamento lá. Hoje moram de aluguel, né, e não tem um imóvel. Então procure empresas, né, de confiança, de credibilidade aí para fazer o sonho da casa própria, né? O que você acredita que foi essencial para conseguir crescer e se manter aí mais tempo no mercado, Aires? Resposta você já deu. Credibilidade, ser honesto. E você não está fazendo nada mais do que a tua obrigação. Se você abre uma empresa, você tem que ser o mais honesto possível. É o essencial. É o essencial. Então, assim, se você não for honesto, você perde a tua credibilidade. Então, voltando, qualquer ramo, qualquer atividade, ela para algumas pessoas dá certo, para outras não dá. Vamos voltar no ramo de caminhão, que eu tive... Eu comecei como caminhoneiro, depois tive mais caminhões, tive
outras atividades e os caminhões trabalhando. Por exemplo, eu não me achei ali, aquele ramo eu não consegui encaixar. O caminhão chegava de volta, a gente ia fazer o acerto, não dava lucro. Tá? Só caminhões velhos, não eram caminhões novos, então eu não me achei ali. Por exemplo, no ramo da incorporação imobiliária, foi um ramo que eu consegui me encaixar. A construção ou você ama ou odeia, não tem meio termo. Tem pessoas que vão fazer um puxado no fundo de casa, uma edícula, depois nunca mais quer construir, tá? Porque faz uma programação para gastar X e gasta Y. E 99% é isso. Nós, como incorporadora, não temos essa margem de erro. Nossos cálculos têm que serem exatos, porque senão ou eu vou achatar minha margem, tá? Ou até ter prejuízo. E quando você fala em prejuízo no ramo de incorporação, ele vai para casa de milhões, né? Então, porque por mais que seja um projeto pequeno, ele gera milhões em VGV. Então, assim, ó, credibilidade. Você assumiu um compromisso, você entregue aquele compromisso assumido. E você acha que falou ali, né, que você começou nessa questão do hotel, né? Daí você focou na parte da construção. Mudou muito daquela época lá de 10 anos atrás para hoje? O método construtivo, que você quer dizer? A forma de você ter, né, o seu negócio, né, Tá. mudou bastante. Ele é contínuo, né? É contínuo. Métodos de administrar uma empresa, cada um tem uma linha a ser seguida, mas cada empresário tem o seu. Mas assim, ó, vamos só voltar um pouquinho na questão construtiva. Questão construtiva, nós aqui no Brasil ainda predominamos uma questão muito... ele é muito... não é industrial, escala industrial. Então, você começa a fazer uma produção e ela demora muito tempo. Então, o tempo é o teu maior inimigo, muitas vezes. Um país que ele é um tobogã, a economia de hoje vai ser uma economia diferente daqui 2, 3 anos. Então, o ramo de construção civil, ele é de médio e longo prazo. Só que, se eu for lançar qualquer coisa daqui 2 anos, eu tenho que começar a planejar agora. Então, estudo de mercado, estudo de viabilidade, ver se dentro daquele local vai caber aquilo ali, rever novamente. Então, assim, ó, voltando no método construtivo, nós estamos bem arcaicos ainda. Você pega hoje, tem na China, os caras conseguem lá montar dentro de uma fábrica os módulos. Em 10, 15 dias eles estão com um prédio abrido de 20 andares. Eu tenho meu cunhado que ele trabalha com um sistema steel frame, né? Que é a construção, né, com a estrutura de aço, placa de gesso acartonado e tudo mais. E ele tem uma casa em Balneário e uma casa em Mariscal também, ali na praia. E as duas casas que ele tem, ele construiu toda no sistema steel frame. Faz só o gradiente, faz só uma base, né? E depois vem tudo, né? E isso para ele estava comentando, ele consegue ter um planejamento até de orçamento muito mais preciso, porque ele já comprou lá da indústria lá, toda a parte de metal, de placas, né? As espumas que vão dentro, né? Faz toda a compra e ele só vai recebendo, né? E aí, se tá um exemplo da minha casa que eu construí, e aí eu tive um azar também de pegar uma pandemia bem no meio da construção, parou e tudo mais, mas eu comecei pagando a saca de cimento na época em R$24,90 e terminei pagando em quase R$40 a saca de cimento, né? Eu lembro, o meu pai, ele já faleceu, mas ele que me auxiliou na parte da construção, porque ele era empreiteiro, né? E ele organizava as obras, mas o serviço específico dele era eletricista, né? Sim. E o orçamento, graças a Deus, foi meu pai que fez, mas o orçamento da casa do sistema elétrico, ele praticamente dobrou
né? Porque daí teve mais aquela pausa ali devido à pandemia e tal. Quando eu retomei e acabei a casa, agora tá vamos dizer, pronta para receber o sistema elétrico. Aí ele me falou, mudou tudo, porque dobrou o valor, né? E com tudo, o aço principalmente ali de 2000, nossa, o aço foi lá para cima, né? Então, realmente o método construtivo hoje, né, e o tempo são dois, vamos dizer assim, grandes inimigos na parte da construção, né? E mão de obra, como é que é essa questão, Aires, hoje? A mão de obra, ela tá ficando escassa. Um dos motivos é o seguinte, hoje você não encontra mais pedreiros com 20 e tantos anos. Os pedreiros que você encontra, todos eles já estão acima de 30 e poucos anos. Porque ele é um serviço pesado. Ele é um serviço danado. Realmente, quando a gente chega num canteiro de obras, você vê aquele pessoal, são pessoas batalhadoras sensacionais para levar o seu salário para casa, para bancar a sua família, no sol, na chuva. Então, não está tendo mais. Vai gerar uma dificuldade futura. Vai gerar alguma dificuldade por falta de mão de obra especializada no ramo de construção civil, pela falta das pessoas não quererem mais esse serviço pesado. Eu acho que foi com o Dani que eu comento isso. A mesma coisa para serviço, por exemplo, de latuaria, de chapeador, são profissões que estão ficando extintas. Hoje, por exemplo, dificilmente tu acha um cara do martelinho de ouro, que nem a gente tinha, né? O cara que vai lá e faz o martelinho e tal. Hoje, não, tira a porta e põe uma porta nova e pronto, né? Não tem mais o serviço, né? Então são profissões aí que tá cada vez mais difícil, né? A mão de obra, né, para esse segmento. Aires, vamos falar sobre alguns desafios enfrentados aí ao longo da tua jornada. Todo empresário tem dificuldades, né? Tem aquela máxima, né? Tem que matar um leão todo dia, né? Isso não tem de onde correr. Qual foi o momento assim que tu traz aí na tua memória mais difícil na tua trajetória, né? E como que você talvez tenha lidado com essa E se você não conseguir matar, pelo menos tem que quebrar a perna. Claro, coitado do bichinho não tem culpa do teu negócio ter que fazer assim. Eu acho que assim, todo mundo, independente se seja uma pessoa que tem uma pequena mercearia ou uma grande indústria, todo mundo teve algum revés, não tem como. Nem tudo é flores e os teus negócios não são como o ser humano não é, nem todo dia você vai estar igual. Teve alguns momentos aí que realmente o baque apareceu, que eu tive alguns prejuízos que empresas lá no passado me deram, valores bem significativos, que na época eu tinha supermercado. Uhum. Então, ali me tirou. Vamos dizer assim, ali eu fui o leão, ali foi a minha perna que ficou quebrada. Não me matou, mas... Então a gente teve alguns momentos, aí você tem que se reinventar, né? Mas teve. Talvez foi uma das piores fases críticas dentro do negócio. Em valores de hoje, seria coisa que passa da casa de 1 milhão de prejuízo. Então, te tira do giro realmente. Você tirar do teu capital de giro isso, então você tem que reinventar, porque é o seguinte, saiu isso do teu capital de giro e você tem que pagar os teus fornecedores, você tem que honrar os teus fornecedores. Daí o que é que acontece? Você tem que começar a vender algumas coisas para honrar. Então, você vai lá, vem um terreno que você tinha bem localizado, fazer caixa para pagar. Então, falando dessa questão, assim, talvez foi uma das piores momentos. O quanto porque você passou agora, né? Me trouxe a do supermercado que a gente não tinha comentado disso. Mas eu já vim do ramo de mercado, então em algum momento... Em algum momento assim você teve medo nessa questão de empreender, de tocar esse negócio? Porque muito fala assim, como é que é aquela frase que a gente fala, se
se vem o medo, vai com medo mesmo, né? Tem uma frase muito Tem. parecida assim, né? Teve algum momento assim que você teve medo assim desse caramba? É, o medo e a dor te salvam. Porque se você não tiver medo, tá? Você vai encontrar um leão e você vai enfrentá-lo. Pode ser comido. Com certeza, vai. A dor é a mesma coisa, né? Você pode levar um furo de agulha, que vai doer, ou pode ser cortado, amputado a tua perna e você não vai sentir dor. Então, essas coisas te ajudam a sobreviver. Então, aquela frase que você comentou ali é o seguinte: mesmo com medo, siga. Porque o diferencial é isso, o medo vai vir. Aquele friozinho na barriga vai vir em um investimento. Então é o seguinte, com medo, monta-se uma estratégia, claro que dentro de um risco calculado, não vamos ser suicidas, dentro de um risco calculado, às vezes esse risco ele tem que ser revisto, mas tem que tocar em frente, você tem que tocar, não tem, porque se você não fizer isso, não tem como crescer, tá? Então não dá para ser somente de forma orgânica, deixando as coisas acontecer. De vez em quando você tem que ponhar a carroça. Fica ir na frente dos bois, ou põe a carroça na frente dos bois. Tu falou agora de crescimento, né, Alice? E como é que você faz aí para conciliar essa parte eu sei que né, da tua família está envolvida nos seus negócios e tal, né? Como é que você faz aí para conciliar crescimento, família, negócios, responsabilidades, viagens para São Paulo, né? Como é que tu faz aí para fazer essa... Então vamos lá. O Alfeu administra hoje a nossa parte na ZS. O Vitor, que é engenheiro, é o gerente executivo da Aires. E daí no hotel é a Gislaine, que é a esposa que administra. Então a gente tem cada pessoa Tem as suas tarefas. as suas tarefas, né? Então para isso sobra mais tempo. Claro que da forma que fala, parece que eu não trabalho, né? Não, mas sobra mais tempo para a gente poder fazer os planejamentos, fazer as estratégias, porque senão, se eu tiver aqui para o executivo de cada uma dessas funções, 24 horas seria pouco, né? Então a gente hoje já consegue. Por isso, talvez o curso de BFCC, de conselheiro, que é um dos detalhes. Eu posso prestar serviço externo, como conselheiro em algum momento, mas também ser conselheiro da minha própria empresa. Porque como dentro desse curso que eu estou fazendo, o que eles comentam que é uma das maiores dificuldades de quem está na execução? É você sair dela e você fazer as perguntas certas. Então, assim, dentro da Aires, eu não posso chegar e dar o pacote pronto para o Vitor. Eu tenho que saber fazer a pergunta certa para ele tomar a decisão certa. Isso é uma das maiores dificuldades para quem sempre teve nas execuções. Então, é um dos trabalhos que eu estou fazendo hoje desse curso, é para isso, para começar a direcionar melhor para cada pessoa fazer a sua... Você já estaria trabalhando uma sucessão, no caso? Sim e não. Sim e não. Porém, como os filhos já são homens maduros já, né? Não seria a sucessão, porque a ideia é parar de trabalhar, ainda não está em cogitação. Eu acho que nunca se deve parar. Você pode diminuir ritmo. Diminuir ritmo é diferente. Mas eu tenho que ficar pensando muito mais no estratégico e no tático do que na execução. Então, nesse momento, os filhos que são jovens já estão bem encaminhados. Então, eu tenho que dar essa linha para eles. Então, realmente dando as perguntas certas para eles tomarem as decisões certas. Vamos falar um pouquinho do hotel agora. A hotelaria, o que faz que vou fazer essa pergunta nesse formato aqui, ó. O que faz um hotel realmente se destacar hoje? Porque a gente quer muito mais do que uma simples hospedagem, né? Te contar uma história que para ter ideia, eu acho que faz uns 2 anos isso, mas
o atendimento, né, ele ultrapassou a questão ali nesse hotel. Foi um hotel que eu fui para fazer uma palestra Uhum. e eu tenho que até buscar o nome do hotel, porque eu acho que eu já comentei umas 2 ou 3 vezes em outros episódios dessa história, mas eu cheguei lá na recepção, o rapaz me atendeu e tal, era frio, 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 e daí ele disse, ó, tá aqui a chave do teu quarto e tal. Quando eu cheguei no quarto, do lado da cama, tinha uma xícara com chá quentinho me esperando, um bilhetinho personalizado com o meu nome, seja muito bem-vindo, um bombonzinho. Então, viu o capricho que ele teve, né? Era uma cidadezinha pequena, né, e tudo mais, mas depois eu fiquei me imaginando, sei lá, como é que ele fez, né? De certo, quando eu entrei na recepção, ele apertou um botãozinho lá, tocou lá na cozinha, a menina, não sei, né? Mas ele, né? Mas eu achei um atendimento fantástico, assim, tanto que eu tive que retornar 15 dias depois para terminar lá o treinamento. Era um treinamento junto com a CDL da cidade, e aí eu fiz questão de estar novamente lá naquele hotel, né? E para você, Liardes, o que faz um hotel realmente se destacar hoje? Olha o que tu falou. Um copo de chá. Hum, Nada, o custo zero, mas eles tiveram a gentileza e o capricho de colocar um copo de chá para você tomar. Eles não fizeram nada de anormal, não receberam você com flores, é um copo de chá. Assim, ó, o ramo hoteleiro ele é muito amplo, tá? Ou também o ramo de construção, mas ele é muito amplo. Ele vai desde uma simples pousada a um resort, tá? Então, o hotel que a gente tem aqui na cidade é um hotel de passagem, é um hotel de BR, que a gente tem como os hóspedes principais representantes comerciais, pessoal de empresa que está passando ou algum passante que está entre Porto Alegre e a Curitiba e tem que pernoitar. Então a gente não vem naquela linha de turismo. Não temos essa pegada. Que daí, quando você tem um hotel de turismo, você tem que oferecer muita coisa que vai fazer a diferença. Nesse nosso caso, não. O que uma pessoa quer? A gente tem 15 anos de hotel. Ele quer o básico bem feito. Uma cama boa, limpa, com as roupas de cama trocadas, cheirosa. É isso. Você quer um bom chuveiro com água quente, porque para nós aqui precisa. Um ar-condicionado, que seja ar-condicionado para o frio ou para o calor. Uma internet boa, tá? E um bom café da manhã, tá? Se você oferecer esse básico bem feito, que é um feijão com arroz bem feito, os teus clientes vão ser fiéis a você. Porque eu não preciso ter uma academia, uma piscina, eu não preciso ter um salão de jogos, eu não preciso ter isso, porque o meu pessoal, ele chega... Muitas vezes você passa lá no meu hotel 6 horas da tarde e não tem ninguém. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas até às 6 está trabalhando ou como vendedor ou está trabalhando na empresa. Após as 6 eles começam a chegar e 10 horas da noite você anda nos corredores do hotel, o hotel está lotado e parece que o hotel não tem ninguém, está todo mundo descansando. Porque no dia seguinte... 6 da manhã... Eles querem café cedo, porque 8 horas da manhã, ou eles têm que estar na porta da empresa para trabalhar, ou para vender. Então, é isso. Não tem aquele público que fica acordando às 10 horas da manhã e querendo café às 10 horas da manhã. Muitas vezes, às 8 e pouco, já pode tirar o café, não tem mais ninguém. Então, nesse nosso caso, é um produto muito simples. Ele é bem objetivo, esse tipo de hotel. Mas... tem hotéis que realmente, se você não tiver um spa, se você não tiver lá uma pessoa para fazer massagem, se você não tiver uma piscina aquecida, não vai funcionar, né? Tem que conhecer o teu público, né? Daí voltando só um detalhezinho. Construção civil é a mesma coisa. Que linha eu atuo? Eu atuo no mercado de luxo. Alto padrão. Alto padrão. Não, eu atuo no Minha Casa Minha Vida. Então é a mesma coisa. É o que você vai entregar para cada público. Não que um mereça mais do que o outro. Só que é o seguinte, você não vai colocar um monte de coisas, por exemplo, que vão te custar muito caro e não que não mereçam.
mas onera para você poder vender num preço mais baixo, uma coisa que você vai colocar num alto padrão, colocar no Minha Casa Minha Vida. Volto a dizer, não que as pessoas não mereçam, só que esse custo se torna muito alto para você poder repassar. Sim. O que um empreendedor precisa entender antes de investir aí na construção, na hotelaria? Essa pergunta eu acho que está muito parecida com uma que você me fez anterior. Tem um conhecimento básico, né? Hoje, com tanto vídeo no YouTube, com tantos cases, você tem que procurar entender. Tá? E assim, ó, um arroz com feijão bem feito tem o seu valor. Então, não queira inventar a roda. Começa com o pé no chão. Qual que é a visão, falando um pouco da nossa região aqui, qual que é a visão que você tem aí no crescimento de Lages ou até mesmo da nossa serra aqui? Você que, né, acaba tendo um contato com esse público, muito público, né, que talvez venha da região aí, do Alto Vale e tal, que venham para cá, né, seja para atuar aí em grandes empresas da nossa região ou até mesmo, né, eu acredito que você atende muito representantes e tudo mais, né? Como é que você vê esse crescimento de Lages da região aqui? Juliano, eu sou um lajeano, nascido no Teresa Ramos, um serrano de criação, porque até então pertencia a Lages. Tive muita oportunidades de ir montar negócios fora e fiquei na região. A faixa litorânea já cresceu, desenvolveu, continua crescendo. O oeste tem a sua pujança. A Serra teve sua era de ouro, que foi o ciclo da madeira. Assim, ó, eu acredito que a próxima década, tá? Ela vai ser um diferencial para a Serra Catarinense. Eu creio, e a gente não pode ter certeza de tudo, mas eu tenho quase certeza que não tem como nós não sermos a bola da vez agora. Eu não estou falando de níveis nacionais, se vai ser presidente e tal, esquerda ou direita e tal. Nós estamos logisticamente muito bem situados, nós temos muito a oferecer para qualquer tipo de empresa que venha se instalar aqui. Hoje nós temos o aeroporto funcionando, estamos a 200 e tantos quilômetros, 280 quilômetros do Porto de Itajaí. Temos mais 5 portos aqui próximo, 200 quilômetros de Florianópolis, 350 de Curitiba, 350 de Porto Alegre. Logisticamente não tem. Eu não tenho dúvida que nós vamos crescer. Tá? E claro que daí entra aquela outra linha. Tá? Você, da padaria, se vende mais pão porque o pão é quentinho, ou o pão quentinho, como é que é? Se vende mais pão porque o pão está quentinho ou porque o pão está quentinho que se vende mais. Então, você tem que fazer seu ciclo virar um ciclo virtuoso. Então, nós, lajeanos, tá, temos que dar o pontapé inicial. Não precisa alguém de fora ver para vir investir. Nós é que temos que investir aqui. Não adianta a gente sair e querer investir fora. Vamos nós acreditar na nossa região. Eu não tenho dúvida. O nosso pessoal aqui, o nosso povo é guerreiro, são hospitaleiros. Sabe? Então, nós estamos falando de nós mesmos. Eu não tenho dúvida que a gente vai desenvolver. Fazer uma continuação da tua fala, assim, muitos me perguntam, né, Juliano, tu é louco, o que tu veio fazer de Balneário, veio morar aqui? Eu digo, cara, eu acredito nessa tua fala, eu acredito que a nossa serra vai crescer e bastante. Aris, vamos falar do bloco 6 agora, que é o ping-pong de dono, tá? É ping-pong, eu tô de um lado aqui, do outro é um bate-bola aí, tá? E vamos fazer umas perguntas rápidas, né? E você me responde aí com o que vem na cabeça, Certo. pode ser? Pode ser, vamos lá. Está começando o ping-pong de dono. Aris, empreender é? Coragem. Dinheiro é? Consequência. Um erro comum que você vê nos empresários? Um erro comum. Falta de planejamento. Família representa? Célula mátria da sociedade.
Um hábito que te ajudou a crescer. Persistência. O segredo para durar tantos anos nos negócios. Velha e boa persistência. E um conselho rápido para quem quer empreender. Conselho rápido. Acredite nos seus sonhos. No teu feeling. Veja o que você gosta de fazer. Que você vai fazer com amor. Bacana. Aires, vamos passar para o nosso último bloco aqui, antes da gente encerrar, que é o bloco do Dicas e Conselhos, tá? Eu vou fazer umas perguntas aí para a galera que está nos assistindo, que eles possam, né, se inspirar aí na sua história. Falando nisso, pessoal, não deixa de acompanhar nosso canal. Se você ainda não segue aí o nosso canal. Vou deixar na descrição do texto também todos os contatos, né, do Aires ali, do negócio dele, Instagram, site e tudo mais. Aires, qual que é o conselho, né? Desculpa, essa daqui vai do ping-pong. O quanto que a disciplina e trabalho fazem diferença em um sucesso do negócio? A disciplina é tudo, né? Porque se você não for disciplinado, você não consegue dar uma constância. Então, assim, eu vejo pessoas que comentam, eu vou para academia às 5 horas da manhã. Isso é disciplina pura. Então, por isso... Um pouco de loucura. Não, mas isso também é bem empresarial. Sim. Que nem tem o... Como é que é o clube... No ramo empresarial tem o tal do Clube das 5, né? Não tem não sei. Tem uma galera aí do empreendedorismo que se reúne às 5 horas da manhã. Tem outros que se reúnem para ir para academia. A minha esposa é uma que 6 horas da manhã tá na academia já, né? E assim, todo dia, né? Isso é disciplina. Como que o empreendedor deve lidar? A gente comentou, né? Aqui na parte das dicas, a gente revê algumas perguntas anteriores, tá? Como que o empreendedor deve lidar aí com medo ou insegurança no negócio? É seguir mesmo tendo medo. Isso é fundamental. Só que, claro, analisando pontos para não estar próximo de um precipício e o vento te jogar pro precipício. Então... mas vai planejado. Não... Me veio até aquela ideia do, como é que dê um passo que Deus te dá o chão, né? Mas saiba onde você está dando passo também. Não vá dar um passo num edifício de 15 andares lá para ver se você não se esborracha, né? O que nunca pode faltar para quem quer construir algo sólido? Seria cimento, né? Boa. Não pode faltar fé. Independente da forma do Deus que você o conceba, mas você tem que ter fé. Ou seja, um Deus superior, né? Um ser superior, ou em você mesmo, mas a fé é fundamental. Uhum. E para a gente encerrar aqui a última perguntinha, Aires, qual o conselho de hoje que você daria lá pro meninão lá de Capão Alto, né, que estava começando seus negócios? Qual o conselho você daria? Pois é. Eu agora imaginei aquele menino lá. Chegamos até aqui. E continua. Não desista que você vai alcançar os teus objetivos, menino. Menino Aires. Pessoal, chegamos ao final do nosso Conversa de Dono. Hoje estive aqui uma conversa super bacana com o Aires Clever Bueno. Ele contou, né, a sua trajetória de vida, todos os seus, né, empreendimentos, seus negócios, né, seus segmentos que ele optou, né, chegar até onde chegou hoje. Não esquece novamente então de seguir nosso canal. E Aires, tem um minutinho aí para as considerações finais. Sim. Juliano, é uma honra estar aqui, receber o teu convite. É o meu primeiro podcast, então a gente fica um pouco ansioso, nervoso, porque é um mundo que não me pertence, mas você soube conduzir muito bem e não me deixou em momento algum
saia justa. Ah, eu acho que essa frase cabe muito bem nesse momento. Chico Xavier dizia o seguinte: você não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas você pode daqui para frente fazer um novo fim. Então, esteja aonde você estiver, com a idade que você estiver, sua vida pode ser mudada daqui para frente. Eu acho que seria isso. Bacana. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando até nós aqui e nos vemos no próximo Conversa de Dono. Valeu!